Cursinho pré-vestibular, anos 80. Aula à noite, turma lotada. Uns 80 alunos, mais ou menos. O professor de geografia faz um comentário, provoca um climão na turma. Fica aí, eu tenho uma história para você. No final dos anos 80, um professor de geografia dava aulas em um cursinho pré-vestibular. Eu não sei bem como é hoje, mas naquela época, o recurso tecnológico que existia na sala era um microfone e uma caixa de som que dava problema toda hora. O quadro era de giz mesmo e só. Essa era a tecnologia disponível. Os professores se desdobravam muito. Eram animados, contavam piada, faziam graça e tome matéria. A maioria dos alunos era de pessoas que trabalhavam de dia e estudavam à noite. Então era necessário, às vezes, não deixar o pessoal dormir. Havia um professor de física muito engraçado que dava a última aula de sexta-feira à noite. A aula terminava às 10h45, 22h45. E ele explicava, e aí quando faltavam 10 minutos para terminar a aula, ele começava a resolver os exercícios mais importantes. Aqueles que você não pode esquecer jamais, dizia ele. Imagina isso, faltando 10, 15 minutos para as 11 horas da noite de sexta-feira, e o professor com um sorriso no rosto resolvendo aquelas equações. Era duro, viu? Mas a nossa história de hoje é sobre um episódio com um professor de geografia. Ele estava falando sobre a América Latina, quando o aluno perguntou sobre o Equador. O professor, fazendo graça, disse assim: "Para que estudar o Equador, meu filho? Você já viu alguma questão no vestibular, no Enem, falando sobre o Equador? O que é o Equador? Quem se preocupa com o Equador? Compare, meu filho, o Equador com os outros países da América Latina. Ele perde para quase todos os outros países. Conhece alguém famoso do Equador?" E ele foi basicamente brincando, uma brincadeira de mau gosto, mas brincando e esculhambando com o Equador. Mas ele estava fazendo graça com a pergunta do aluno. Era realmente uma brincadeira. Em um determinado momento, ele disse: "Deixa disso, meu filho. Esquece essa porcaria de país aí. Vamos estudar o que importa." Aí ele exagerou e deu azar, porque o aluno que fez a pergunta levantou a mão de novo e disse, um pouco constrangido: "Sabe o que é, professor? É que tem uma aluna nova aqui na sala e ela é equatoriana." O professor congelou. Parecia uma estátua, o olho arregalado. Ele deu um sorriso amarelo e tentou consertar. "Mas eu falei porcaria no bom sentido." Claro que não adiantou. Ficou chato e sem graça. Foi um mau momento do professor. Ele errou mesmo. No final da aula, procurou a aluna e pediu desculpas a ela. "Brincadeira, me desculpe." Ela levou de boa, ficou tudo bem. Eu acho que essa pequena história serve para nós, professores, pensarmos no cuidado que devemos ter com nossas palavras. Às vezes, uma brincadeira, uma palavra dita em um contexto indevido pode provocar um baita problema. Mas eu perdoo o professor. Sabe por quê? Aquela devia ser uma das dezenas de aulas que ele dava durante a semana. Eu sei do que eu estou falando. E você que é professor também sabe. Para sobreviver, a gente tem que dar dezenas e dezenas de aulas semanais. É barra pesada. E como faz para cuidar do conteúdo, da disciplina, preparação e correção de provas, projetos, atender a alunos com necessidades especiais, diário, chamada, reuniões e ainda por cima ter um discurso impecável? Imagine você falando
de segunda a sexta-feira, de manhã, de tarde e de noite. Uma hora a gente vai cometer um deslize mesmo, não tem jeito. É claro que isso não pode ser desculpa para todo tipo de erro, como reproduzir preconceitos, agressividade, autoritarismo, etc. Mas na maioria das vezes é cansaço mesmo. Nós somos limitados como seres humanos. É uma questão humana de limite físico e mental. Todo mundo erra e comete deslizes o tempo todo, porque um professor não cometeria também. Aquele professor só estava tentando relaxar o ambiente, mas cometeu um erro sim. Reconheceu e pediu desculpas depois. Eu acho que a coisa ficou de bom tamanho, né? Bom, e essa foi a nossa história de hoje. Aqui no canal você vai encontrar essa e muitas outras histórias de professor, de aluno e de sala de aula. Eu sei que você tem uma história interessante vivida na sua escola. Eu sei que tem. Se você quiser, a gente conta a sua história aqui também. Manda pra gente esse e-mail que está aparecendo aí embaixo. A gente lê sua história, avalia, dá uma arrumada aqui do nosso jeito e quem sabe a sua história aparece aqui também. Um abraço e até a próxima história. Eu espero que seja a sua história. Valeu, tchau!